Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender o mundo espiritual da coisa, porque os vídeos que eu tenho que trazer para vocês são polêmicos. Agora é importante dizer uma coisa, tá? O canal Brasil Resiliência Cristã, todos os vídeos estão sendo censurados. Todos os vídeos já saem com restrição de 18, já saem amarelados e com proibição em alguns países. E aí, meu irmão, eu fiz alguns testes, publiquei vídeos mais bestas que você pode imaginar e os caras estão proibindo tudo. Eu não sei por que essa censura absurda no canal. Só que assim, se o vídeo for censurado lá, eu vou começar a publicar no Brasil Red Pill, cara. Porque é a única maneira de a gente conseguir comunicar a verdade, tá? Eu recebi alguns vídeos, ok? De alguns inscritos aqui do canal, que eu decidi trazer aqui para vocês, tá? Sobre como que o mundo tá ficando louco, meu irmão. Olha só, início de conversa, vamos ver só esse vídeo aqui, só para tu ter mais ou menos uma noção do que eu tô falando, olha só. Tirar o som porque é música, né? Olha o pássaro aqui, girando. O cara tá caçando, pô, o pássaro tá girando, isso em cima da placa. E com as asas paradas. Como é que pode isso? Meu irmão, eles chamam isso de falha na Matrix. Olha só. Só que assim, é um fenômeno que ninguém conseguiu explicar hoje em dia, tá? Eu já vi muitos vídeos assim, ó, animais, coisas paradas assim, tá? Eu creio que isso tem a ver com o magnetismo, tá? Mas, a gente apenas especula aqui. Agora, isso aqui, ó, isso aqui, meu irmão, sério. Não, alguém tem dúvida do mundo espiritual? Veja o vídeo, veja o vídeo. Isso aqui foi na Índia, tá? Olha só. A coisa mexeu, os policiais aqui filmando, os caras aqui filmando e a coisa mexendo sozinha. Eu vou explicar para você por que essas coisas acontecem, tá? Isso tem a ver com o mundo espiritual, com maus espíritos, tá? Principalmente uma nação que venera o mundo espiritual, os demônios tendem a se aglomerar, tá? Então, por exemplo, quando você crê em Cristo Jesus, apesar de eu não gostar das igrejas, devido à patifaria que existe nelas, você repreende pelo nome de Jesus. Agora, num lugar como esse, os caras acham que isso aí são os antepassados. Ah, meu avô tá balançando um brinquedo, é claro. Olha isso aqui. Olha lá pra tu ver. Olha. Não, sério. भाई यहाँ से निकलना बेहतर है मेरी तो फट रही है मैं भी जा रहा हूँ तो कुछ आवाज सुनाई दी तेरे को भी Olha aqui. Или качели одинаково. Помнишь, вот. А это сильно катно стоит. А это катается сильно. It's so funny. It's weird. It's so funny. It's weird. Teve um vídeo aqui no canal que eu falei para as pessoas assim:
nunca leve seus filhos ao parque, né? Porque lá eles sequestram, né? E meu irmão, não só isso, como o mundo espiritual fica mais aflorado ali. Toma muito cuidado. A gente fala, o que é isso aqui? Isso aqui são demônios, né? A gente categoriza como demônios, mas na verdade é o que? Os santos sentinelas, Gênesis 6, enamoraram das mulheres, tiveram relações sexuais com as mulheres, deram origem a gigantes. Esses gigantes, eles tinham um certo tipo de avatar. Não vou dizer que era um espírito, mas era um projeto de espírito, tá? Então, o espírito que nascia ali era puramente maligno, tá? E aí, praticamente, esses seres eram detestáveis. Eles eram como gloriosos de sua época, mas eram detestáveis. Esses seres, em Gênesis 6, quando veio o dilúvio, eles morreram. Só que eles não foram criados por Deus. Então, esses demônios, esses espíritos, não foram para o inferno ainda, porque simplesmente, né, vai haver condenação final para toda a adjacência do universo, demônio, anjo, tudo isso aí em Mateus 24. Só que, por enquanto, por não serem humanos, esses seres não participam da colheita. Então, eles não vão para o céu e não vão para o inferno, eles ficam vagando na terra. São seres milenares, puramente maus. E aí, olha só o que rola. A gracinha que eles fazem. Cara, tu já imaginou que no hospital, que é o lugar que mais morre pessoas, tem porta batendo sozinha, luz piscando, gritos de salas que ninguém escuta? Pois é, por que será? A carga energética ali é horrível. Meu irmão, se você pintasse o hospital de preto, seria o lugar mais assombrado do mundo. Eles pintam de branco para poder disfarçar, porque já é pesado o hospital. Tá? Já é um ambiente pesado, garanto para vocês, olha lá. Esse é o nível que nós vivemos no mundo espiritual. Agora, para eu poder explicar isso aqui para você, isso aqui principalmente, ó, você precisa entender o seguinte, tá? No mundo espiritual, nós vamos ter, olha, escute bem, anjos que são desertores, que perderam o seu corpo em batalha, anjos espirituais, tipo Lúcifer, tipo Abaddon, que eles existem, eles têm que ser invocados para aparecer fisicamente. Temos esses seres, temos os maus espíritos, que são espíritos de anjos caídos, ok? Filhos de anjos caídos, que são categorizados como demônios. E para piorar a história, nós temos demônios que vivem no subsolo da Terra e que às vezes brota para cima, conhecido no mundo como Hollow Earth. E muitas vezes esses seres que morrem também, o espírito deles vaga sobre a Terra. Então nós temos 3 classes desses horrorosos aqui na Terra. Tem um filme, eu não sei se eu vou conseguir, eu estava trazendo uma notícia sobre a Bahia, né? Mas tem um filme chamado O.D.D. Thomas, que ele praticamente fala sobre isso. Tá? Eu vou só explicar o contexto aqui do filme para você. Esse filme é o seguinte, ele mostra, esse cara aqui, ele tem o dom da clarevidência, o dom do terceiro olho. É o cara que tem um dom para enxergar o mundo espiritual. Então esse cara aqui, tá? Ele praticamente tem o dom de enxergar, né, o mundo espiritual. Esse aqui, O.D.D. Thomas, ok? Então ele consegue ver quando tem um demônio se apoderando da pessoa, ok? Então no caso aqui, esse cara aqui está bebendo descontroladamente porque o demônio está instigando a pessoa ao vício. Tá entendendo? Então ele vai mostrando aqui as coisas. E ele também fala o seguinte, quando existe um porquê Deus não permite que você enxergue os demônios. Mas se os demônios souberem que você consegue enxergá-los, eles vão trabalhar arduamente para você se autodestruir. Eu não posso falar a palavra aqui que é censurada. Então, praticamente, ele enxerga os demônios, mas ele tem que fingir que não enxerga, para que as coisas não venham atrás dele. E aí, praticamente, no final do filme, os demônios descobrem, não estou dando spoiler, tá? Que ele é capaz de enxergar os demônios, ok? Não vou contar o final do filme. E aí, praticamente, os demônios percebem que ele é capaz de enxergar e os demônios se voltam contra ele. Porém, nesse filme, o amigo dele, que provavelmente não está aqui mostrando, o amigo dele, chega no começo do filme, logo nos primeiros 5 minutos,
chega desesperado aqui nesse cara aqui e fala assim: eu estou enxergando demônios. Aí esse cara fala: você não está enxergando. Você não pode dar a entender a eles que você está enxergando demônios, senão eles vão procurar matá-lo. E aí ele fala: eu estou enxergando demônios, o que tal? Eu preciso. Aí ele fala: finja que não enxergue. Conviva com isso fingindo que você não enxerga. Inclusive, em Constantino fala a mesma coisa. E aí, praticamente, o que acontece é que esse cara, no começo do filme, esse amigo dele aí, vê uma caminhonete antiga, bate no cara e esmaga o cara. Ok? Bate e esmaga o cara. E aí, simplesmente, o cara falece, porque ele estava enxergando demônios. Beleza. No final do filme, o cara, ele é descrito como ele enxerga demônios no final do filme. Esse ator faleceu. E foi numa causa bem assim absurda. Por quê? Ele estava na casa dele, ok? Trabalhando na jardinagem, depois do que ele terminou o filme. Eu não lembro se era na garagem ou na jardinagem, me corrija se eu estiver errado. Tem o caso dele na internet. E esse cara, esse ator, ele faleceu. Por quê? Porque simplesmente o carro, que era uma caminhonete vermelha, igual no filme que ele estava na casa dele, praticamente veio e esmagou ele. Deu uma ré, a caminhonete ligou sozinha, a chave do carro, não tinha chave na ignição, o carro ligou sozinho e esmagou o cara. E aí, os amigos dele, quando foram na casa dele, perceberam que ele tinha falecido. Chamaram a polícia. Fizeram uma perícia dentro do carro, não encontrou nenhum DNA de outra pessoa. E como se o carro tivesse ligado sozinho. E esse foi um caso arquivado. Então, esse cara que fez o filme, ele morreu exatamente igual no começo do filme, com uma caminhonete vermelha esmagando o cara. Então, esse filme aqui, eu considero o filme, é o primeiro filme antes de Bird Box, ok? Porque é o momento que a humanidade não enxerga os demônios, poucas pessoas enxergam, e aqueles que enxergam têm uma vida muito difícil, né? Então, olha para você ver o que é o mundo espiritual. Não tem nenhum, olha bem, só para te explicar. No filme, não existe nenhum ser humano que morreu e está na Terra. Tudo que existe aqui são demônios. Demônios. Não tem, em momento nenhum, um ser humano aqui. Tudo isso aqui são demônios, tá? Demônios que aparecem aí. Então, para tu ter mais ou menos uma ideia, a concepção desses seres, ok? Beleza. Ponto número 1 é esse. E o filme vai contar várias coisas interessantes. Depois... olha como é que eles se parecem, só para tu ter mais ou menos uma ideia, tá? Depois nós temos esse filme aqui, ó, Bird Box, que na minha visão é a continuação, que é feito com a Sandra Bullock, que é a continuação, ok, daquele filme. Por quê? Porque a humanidade, pela primeira vez, agora, tem a capacidade de enxergar esses demônios, entendeu? Então, pela primeira vez agora, a humanidade tem a capacidade de enxergar esses demônios. E o que a humanidade faz? Os caras colocam vendas nos olhos. Porque a partir do momento que as pessoas enxergam esses seres vão tentar destruí-los. Então todos eles colocam vendas. Para quê? Para que ninguém vá lá e atente contra a vida deles. E aí eles usam pássaros. Porque os pássaros enxergam o mundo espiritual. E quando o pássaro fica ouriçado é porque tem um demônio chegando. E quando o pássaro está calmo é que não tem nada perto. Os cachorros também conseguem ver o mundo espiritual da mesma forma, tá bom? Cachorro, cavalo. Só que o cavalo não avisa. O cachorro avisa. Agora quem avisa mais é o passarinho, né? Então eles vão lá e falam sobre esse assunto, ok? Por isso que é Bird Box, caixa de pássaros, tá? E aí o filme mostra isso, que a humanidade agora teve a capacidade de enxergar os demônios e ela não está suportando a realidade. Então esse é o filme. No livro Bird Box, ok? No livro que é feito, esses seres não são extraterrestres, não são seres humanos desencarnados. No filme, no livro, peço perdão, é dito explicitamente que são demônios. Então, no livro, é dito explicitamente que são demônios, tá? Inclusive, deixa eu mostrar isso aqui para você. Olha só, deixa eu ver aqui. No livro, são demônios, ok? Então, para você ter mais ou menos uma ideia de como que são esses seres aí, ó, de como que são esses seres. Então, o que eu quero que você entenda? São demônios. Agora, os demônios, eles se alimentam da sua condição espiritual. Os demônios, eles, olha só, todos esses seres, eles precisam de energia para sobreviver. No mundo espiritual, o cara não vai cozinhar um peixe, cozinhar
comer alguma coisa, uma carnita muito louca. O cara não vai cozinhar nada. No mundo espiritual não tem como você cozinhar nada, nem comer nenhum tipo de fruta. E se ele morder a fruta, ele ultrapassa a fruta. Então, como que esses seres vivem se não tem energia para eles? Porque Deus não vai deixar esses seres se abastecerem com a energia deles. Então, como que esses seres se alimentam? De você. Eles alimentam do seu vício. É isso que eu estou falando. Eles se alimentam da sua incredulidade. Então, basicamente, quando você está com medo, eles se alimentam do seu medo. Quando você está ansioso, eles se alimentam da sua ansiosidade. Por quê? Porque eles vão drenar o seu espírito. Tem um filme chamado, olha só, Dementador, tá? Lá do Harry Potter, que é o seguinte: esse ser, ó, ele suga a sua alma para fora. Só que na verdade ele não está sugando a sua alma, ele está sugando a sua energia. Os demônios fazem a mesma coisa. Para eles sobreviverem e sendo destituídos da glória de Deus, eles sugam a sua energia, ok? Então eles vivem de botar medo em você e de sugar aí a sua energia. É assim que um demônio faz, ele suga a sua energia. Aí, para a gente poder concluir essa ação, o que você acha que acontece com um país, tipo a Índia, tipo alguns outros países que a gente vai falar aqui, que as pessoas não acreditam em Jesus Cristo? O que você acha que acontece num país onde as pessoas acreditam em reencarnação, onde as pessoas acreditam, por exemplo, que quem está balançando isso aqui é o parente? Então, basicamente, na Índia, na China, nesses lugares, acontece a rodo esse tipo de coisa, né? Acontece no Brasil também, mas isso aí acontece mais em outros países. Por quê? Porque as pessoas não repreendem, as pessoas, elas acreditam no mundo espiritual, elas instigam o mundo espiritual. Então, esses seres são mais fortes em outros países. Por que você acha que eles querem destruir o cristianismo? Porque o cristianismo impede eles de alcançarem o seu objetivo, que é energia. Usar o ser humano como bateria, como energia. Então, praticamente, eles têm que destruir o cristianismo para eles ficarem livres para fazer com outras pessoas. E olha só acontecendo aqui, ó. Todo mundo batendo foto e filmando, ó. Ó, todo mundo aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. It's so funny. It's weird. जो भतीजे के थे भाई गौर बढ़ रही भाई मेरी फिर क्या था थोड़े यार बताना चले मैं तो जा रहा हूँ भाई घर रुक जा चलने हाँ घर चलना थोड़ा मंगे मैं रुक जाओ चल ले 2 मिनट रुक तो यार हाँ Para você ter uma ideia, os demônios se alimentam do nosso espírito, ok? Eles se alimentam do nosso espírito. E praticamente o bebê, a criança, ela emite um cheiro que atrai os demônios, entendeu? Então, os demônios eles vão se concentrar muito em hospitais, que tem pessoas morrendo, agonizando de dor, e aí praticamente eles se alimentam daquilo ali, e aí o hospital geralmente se torna amaldiçoado, ou você acha que não é amaldiçoado. Fique no hospital, meu irmão, 2 horas da manhã sozinho, numa sala, para tu ver se não é amaldiçoado. Hospital, lugar amaldiçoado. Cemitério, um lugar amaldiçoado. Parque de diversões onde vai criança, porque como tem o alto índice de criança, tem muito cheiro de criança, de bebê ali dentro. Isso atrai demônios. Os demônios convencem os sequestradores a irem para aquele local. Tipo o Fimode de Thomas. Então, é o que eu sempre digo, nunca leve a sua criança para um parque de diversões. As pessoas acham que isso é brincadeira. E aí o parque de diversões, ó, rodando sozinho as coisas, ó. Ó, rodando as coisas sozinho. E para piorar a situação, a gente ainda tem isso aqui ainda, ó. Tem isso aqui ainda, que pode ser obra do demônio, como do campo magnético, geomagnético, tá? Mas assim, é o que eu sempre digo, né? As pessoas parecem... Ainda parece uma cobrinha com um chifre aqui ainda. Olha só pra tu ver lá.
Então, assim, o conselho que eu dou para vocês, basicamente é o seguinte: o mundo espiritual ele é real. Você tem que tomar algumas decisões precativas. Você tem que tentar contornar o problema. Não tem como você bater de frente contra bilhões desses seres. Então, o ideal é você evitá-los. E como é que você faz isso? Não levando seus filhos ao parque de diversões, é uma besteira você fazer isso. E praticamente você evitando. Agora, é importante, antes de sair de casa, você orar o Salmo 91 todos os dias. Eu até cansei de falar sobre isso, mas esse aqui é um livro, o Salmo 91, Peg Joyce Ruth, ok? O Escudo e Proteção de Deus, que mostra para as pessoas a força que tem a oração. Tá entendendo? Então, só do fato de você orar o Salmo 91, você já incumbe um anjo para resguardar a sua família. Então não te custa nada, antes de sair de casa, orar o Salmo 91. Você que é policial, você deveria orar todos os dias. Ainda mais você corre risco de vida todos os dias, né? Então é mais ou menos essa ideia que eu passo para você sobre o mundo espiritual, tá? Comenta aqui embaixo o que você achou sobre esse assunto, tá bom? Recebi agora aí de um dos inscritos do canal, tá? Lá no Telegram. E para você ver que o mundo espiritual, de fato, ele é real, tá? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, fique na paz.